Aleluia, irmão. Dá vontade de ficar orando, adorando, né, Rubão? Ele é bom demais, Deus é maravilhoso. Meu Deus, tantas coisas Deus tem feito nesta casa, nesse altar chamado Verdade e Vida. Quantas curas, irmãos, quantas notícias chegando até nós, coisas impossíveis. E nós temos visto Deus curar, nós temos visto Deus salvar, nós temos visto Deus dar provisão. Meu irmão, uma coisa é quando você lê na Bíblia dizendo que Ele é Jeová Jiré, outra coisa é quando você conhece o Jeová Jiré. Ele é o Deus da provisão. Você me entende nessa noite? Ele é o Deus que provê tudo. Tudo está no controle dEle. Toda a provisão está no controle dEle. Aquilo, querido, que é luxo nessa terra, nós vamos andar no céu em cima dela. Lá serão ruas de ouro. Aleluia! Não tem importância os ouros dessa terra. O que é mais importante é Ele. Ele é o mais importante. Ele é o tesouro que nós temos guardado e manifestado. Aleluias! Porque aquele que tem Jesus dentro do seu ventre, do seu interior, fluirão os rios de águas vivas. Eu vejo uma jorrada de água nesse lugar. Jesus está jorrando as águas dele neste lugar. Aleluia. Aleluia. Ambiente de cura, de milagres. Eu não sei se você entrou enfermo aqui nessa noite, mas se você entrou, creia. Se tu creres, eu creio, Jesus, então você será salvo. Saia com o teu milagre nesta noite, meu irmão. Mas não é para você sair e depois virar as costas para Ele, não. Isso é motivo de testemunho. Isso é motivo para glorificá-lo e dizer: o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor que fez no Antigo Testamento, o Senhor que fez no Novo Testamento ainda faz. Ele é Deus. Ele é Deus. E continua fazendo na minha vida e na tua vida. Amém. Que você confie nessa palavra, que você acredite nessa palavra, que você se agarre nessa palavra. Nesta noite, nós queremos dar continuidade àquilo que nós já estamos vindo falando. Eu comecei com uma mensagem há umas semanas atrás, dizendo assim que o espírito do homem é lâmpada para o Senhor. Quem lembra? Amém? E ali nós aplicamos 3 colunas. Quem lembra das colunas? Oração, palavra, vamos fazer na ordem certa. Palavra, oração e adoração. E junto com a oração, jejum. Então nós já pregamos sobre a palavra, dizendo que a palavra é o próprio Jesus, a palavra revelada aos homens. Isaías 55 vai relatar: assim como a chuva desce e toca a terra, assim como a neve também desce e toca a terra, assim também é a palavra do Senhor. Ela não voltará vazia para a eternidade, para o Senhor. Então Deus vai trazer respostas para a sua igreja. Amém? Então nós temos que meditar e ruminar a palavra, porque a palavra ela tem nutrientes que vão acender o nosso espírito e vão nos levar para um outro lugar. Qual é esse lugar? É o que nós vamos pregar hoje: oração. Todas as vezes que eu medito no livro da lei, na palavra do Senhor, eu sempre vou acabar num ambiente de oração. É o próximo estágio. É sempre assim, amém ou não? Estou meditando na palavra, dá aquele desejo de começar a orar. Porque agora os nutrientes da palavra entraram no teu espírito, eles acenderam a sua lâmpada. E agora a sua lâmpada quer mais. Quer mais dele, quer mais conhecimento, quer ver a sua glória. Mas vai nos custar algo, meu amado irmão. Conhecer Deus e ver a glória dele nos custa. Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Efésios 6, versículo 18. Efésios 6, versículo 18.
orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vamos até aqui só. Vamos ler junto isso? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Ó Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações. E que o Senhor, Pai amado, encha a nossa lâmpada com a tua luz, com o teu óleo. E que o Senhor, Pai amado, nos faça, Senhor amado, satisfeitos, Pai. Satisfeitos, Pai amado, porque, Pai amado, quando nós temos satisfação na tua presença, nós vamos querer mais do Senhor. Conhecer mais o Senhor, Pai amado. Porque o Senhor é bom e o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Paulo está exortando a igreja a orar em todo o tempo no Espírito. Só que não é qualquer oração. É uma oração com súplica. E é uma oração no Espírito. Quem é esse Espírito? Diga assim comigo, Espírito Santo. O Espírito Santo, querido, é Ele que nos ajuda no caminho da oração. Quando nós olhamos e vemos o Espírito Santo agindo no meio da sua igreja, agindo em nós quando nós estamos diante de um ambiente, de um terraço de oração, de um lugar de oração, nós vamos perceber que nós vamos passar de estágios, até que chegue um momento onde nós vamos orar no Espírito, como o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Essa oração, ela é uma oração eficaz. Por que ela é eficaz? Porque ela é uma oração respondida. Ela é uma oração que tem resposta. Ela é uma oração que nós vemos os resultados aqui na terra. Nós não podemos supor que quando Deus Ele não nos deu ainda a resposta, é porque Ele não quer dizer sim para nós. Às vezes nós somos muito imediatos. E aí parece que porque Deus não falou ainda, é porque Deus não vai falar sim. Não é. Por outro lado também, nós não podemos garantir que a resposta que Deus nos dará será a que nós estamos querendo. Amém ou não? Porque nem sempre a resposta que nós estamos buscando é a vontade de Deus. Mas existe uma oração que agrada o Pai. Existe uma oração que é conduzida pelo Espírito Santo. E essa oração ela é eficaz. É uma oração intercedida pelo Espírito Santo. A casa dos meus pais sempre foi um lugar de oração. Nós somos ali da cidade de Osasco. Nasci, fui criado ali naquela cidade. Os meus pais moram até hoje lá. Hoje minha irmã está ali, né, a pastora Geisa. E nós crescemos ali naquela cidade. Hoje eu moro aqui em São Paulo mesmo, perto aqui da igreja, né, e sirvo a Deus nesta igreja. Mas houve um tempo que eu vi a minha mãe e meu pai ali orando. E principalmente a minha mãe, porque meu pai estava no seu trabalho ali. E a minha mãe recebia pessoas ali na casa dela, e ela orava por aquelas pessoas. Ali eu vi pessoas sendo libertas. Ali eu vi pessoas sendo transformadas, cheias do poder, pessoas que entraram com suas lâmpadas apagadas e saíram com as lâmpadas acesas, pessoas que já estavam acesas e saíram mais acesas ainda. Então eu fui criado num ambiente assim, num ambiente de oração. Mas eu lembro de uma frase que minha mãe me dizia: filho, fica em espírito de oração. E essa pergunta permeou a minha vida por muitos anos, porque eu era muito novo e eu dizia assim: o que é esse raio de espírito de oração? Espírito de oração, de repente eu entendia que era ficar orando baixo, balbuciando, né? Aquele, você ora bem baixinho. Eu não entendia muito, ou nem falar nada e orar internamente, sem gesticular a boca ou sem emitir algum som. Mas a expressão orar no Espírito, ela tem vários significados. Mas hoje eu gostaria de dar ênfase em um significado. Orar em Espírito é orar na esfera do Espírito Santo. Orar aonde o Espírito Santo governa, aonde o Espírito Santo está. Isso é orar em Espírito, porque
A sua palavra diz que o Espírito Santo guia todo cristão por toda a verdade. E não é por parte da verdade, é por toda a verdade. Então quem nos conduz é o Espírito Santo. E nenhum cristão ele consegue orar por si mesmo. Ele não consegue fazer uma oração que agrada o Pai, uma oração eficaz por si próprio. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu e você precisamos ter uma vida no Espírito. E na medida que nós vamos entrando nesse ambiente de oração, querido, a vontade de Deus é revelada através do Santo Espírito de Deus. Da mesma forma, quem convence o pecador dos seus pecados é quem? É o Espírito Santo. É Ele quem convence o pecador dos seus pecados. Então o Espírito Santo, Ele é o nosso Consolador, é o nosso ajudador. Existe uma palavra chamada Paracletos. Quando Jesus olhou para os seus discípulos, Ele disse assim: olha, eu vou ser elevado aos céus, eu vou ser assunto aos céus, mas eu vou enviar um semelhante a mim. Essa palavra é Paracletos. Paracletos significa eu vou enviar um igual a mim. Um ajudador, um consolador, aquele que vai guiar vocês por toda a verdade. Então, eu gostaria de ver um texto com você, Romanos 8, 26, se puder projetar, por favor. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos. Quem intercede por nós? O Espírito Santo. Então eu e você não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele ora bem, Ele fala bem. Ele conhece os desejos do coração do Pai, para a minha vida, para a sua vida, para os projetos que o Senhor colocou em nossas mãos. Orar na esfera do Espírito Santo é orar aonde o Espírito Santo se move e dirige. E nós sabemos que aonde Ele se move e Ele dirige, é uma oração eficaz nesse ambiente, porque Ele conhece o desejo do coração do Pai. E nós vamos ter respostas nas orações. Deus quer falar, só que nós precisamos ficar atentos, meus amados irmãos. Projeta para mim Ezequiel 3:26. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhe servirá de repreendedor, porque eles são da casa rebelde. A língua de Ezequiel, querido, ela ficou presa no céu da boca, até que o Espírito Santo, o Espírito de Deus lhe colocou palavras na boca, e aí a língua descolou, e ele pôde profetizar os oráculos de Deus, a sabedoria de Deus. Quem coloca as palavras na minha boca e na sua boca é Ele, o Espírito Santo, Paracletos, o ajudador, o consolador. É o Espírito Santo que faz isso na minha vida e na tua vida. O que é uma oração eficaz? Orar em todo o tempo no Espírito. Sabe, eu gosto de usar um exemplo, quando você tem expectativa por algo poderoso que está para acontecer. Você entra nesse culto de quarta, você vem no culto de sábado ou domingo, e você vem com uma expectativa de algo poderoso. Aleluia. Eu tenho expectativa de algo poderoso nessa noite. Aleluia. Glorificado seja o nome dEle. Porque é Ele que dirige e se move nessa região. É só começarmos a falar e já começa a queimar, querido. Quanto sente o seu espírito queimando? Eu sinto o meu espírito queimando nesse altar. Nós estamos por uma expectativa grande de algo poderoso que está para acontecer. Eu não sei qual foi a causa que você entrou aqui nessa noite, mas você tem expectativa que algo poderoso vai acontecer. Qualquer hora dessa Deus vai pegar. Qualquer hora dessa Deus vai fazer. Qualquer hora dessa Deus vai nos pegar de tal forma, meu irmão, que vai bagaçar tudo, e nós vamos viver para a glória dEle.
vai tirar todas as coisas dessa terra e colocar neles as coisas eternas. E eu e você vamos glorificar o nome dEle. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo hoje deseja pegar pessoas aqui nesta noite. Ele quer te pegar, meu irmão, porque quando Ele te pegar, deixa eu dizer uma coisa, você vai ser curado. Aquele contrato que está travado vai ser destravado. Aquela causa que está na justiça, você vai ganhar a causa, porque é Ele que faz. Vai ser tudo debaixo de verdade, não vai precisar contar mentiras, porque o Espírito Santo guia o crente por toda a verdade. Eu e você vamos ser amigos da verdade, porque foi assim que Jesus chamou o crente para viver, caminhar por toda a verdade. Ele nos deu aquele que nos ajuda, Espírito Santo. Ele é uma pessoa e se importa comigo e se importa com você. Diga assim comigo: 3 revelações, um único Espírito. 3 revelações e um único Espírito. Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas diferentes e 3 revelações diferentes, mas eles são um único Espírito, porque eles trabalham em unidade. Então, meu amado irmão, quando eu e você estamos nesse terraço de oração, nesse ambiente de oração, clamando ao Pai, Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a adorar ao Senhor Jesus, me ajuda a conhecer os mistérios do coração de Deus. Então, aquilo, querido, o Espírito Santo começa a interceder com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Ele diz: tem um crente na terra, tem uma lâmpada na terra, que ela está acesa, eu vejo nela a glória do Senhor, eu vejo nela a sua presença. Então, Pai, por favor, responde a oração desse crente. Então Deus o Pai olha para o Espírito Santo, olha para Jesus e diz: filho, eu quero fazer isso, eu quero criar isso, eu quero atender esse crente na terra. Então o Espírito Santo diz: então eu vou manifestar na terra, eu vou fazer isso na terra. 3 revelações e um único Espírito. Eu quero dizer uma coisa para você. Você está aqui nessa quarta-feira. Você que me assiste online também está aqui conosco presente, mesmo que seja de forma online. Os 3 estão trabalhando nesse momento. Eles não param de trabalhar. Até quando o crente dorme, ele está trabalhando. Às vezes, meu amado irmão, quando eu não sei o que fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir. Já orei, já busquei a presença dEle, já li a palavra, já tirei os nutrientes da palavra, ainda não sei o que eu fazer. Eu vou dormir porque Deus está trabalhando. E quando amanhece, a revelação salta aos olhos. E eu digo: é isso que o Senhor estava querendo fazer. Se você está precisando de uma orientação, o Espírito Santo vai te mover e vai te dirigir e vai te dar essa orientação. Nós somos cercados por decisões, amém ou não? Decisões que nós precisamos tomar. E como tomar a melhor decisão, como tomar uma decisão sábia? Espírito Santo, Ele nos ajuda. Deus derrama do seu poder, derrama da sua unção, meu amado, sempre depois que a igreja começa a orar. Eu estive numa UTI por causa do Covid-19, e levantou gente de todos os cantos da terra, de vários países, para orar pela minha vida e pela vida de outros pastores que estavam na mesma situação. Você orou, e você é a igreja do Senhor Jesus, amém? Agora quero dizer uma coisa para você. Se você não sabia até hoje o que era uma oração eficaz, eu quero te dizer: quando você orou pela minha vida e pela vida dos outros pastores, a sua oração foi respondida. Eu estou aqui, os demais pastores estão aqui também. Isso é uma oração eficaz. Sabe por quê? Porque você subiu nas alturas e foi se assentar com Ele, e Ele te deu visão de águia, e você orou aquilo que o Pai desejava.
E a oração chegou até aquele hospital, porque eu senti a oração chegando lá. Eu sentia que quando aquele quarto era inundado pela glória de Deus, eu dizia: tem crente orando. A igreja está orando. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus me tirou daquela prisão chamada Covid-19. E hoje eu estou aqui para glorificar o nome dEle. As grades que estavam me aprisionando foram quebradas e rompidas. Chegou um momento, querido, que Jesus entrou naquele hospital, colocou o pé e deu uma pancada nas grades. E disse: meu Deus, Ele disse: chega, está na hora de ter alta. Eu vi, meu irmão, um milagre acontecendo. Não era para eu estar aqui. Eu só estou aqui porque tem uma igreja que ora. Eu só estou aqui porque tem uma igreja que entendeu que é oração eficaz. Orar no Espírito, na esfera dEle. Aleluia! Agora vai lhe custar conhecer a Deus e ver a sua glória. Você precisa passar tempo com Jesus. Você precisa passar tempo com o Espírito Santo. Eu quero ler algo com você, porque há uma diferença muito grande entre vitória e triunfo. 2 Crônicas, por favor, 20. Versículos 1 e 2, nós vamos ler primeiramente. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra quem? Jeosafá ou Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azozon Tamar, que é em Gedi. Aleluia. Então, querido, Josafá, ele está diante de um cenário muito complicado, porque está vindo 2 povos fortes e mais outros povos. Ia dizimar todo o povo de Judá, e acabar com aquele povo, e exterminar aquele povo. Só que é interessante porque existe uma chave, e Josafá entendeu essa chave para acionar o mundo espiritual, para acionar os poderes da glória de Deus, para intervir nessa causa, porque o exército de Judá era muito menor do que todo esse povo que estava vindo para assolar eles. Muito menor. Coloca para mim 3 e 4 do mesmo texto. Então Josafá temeu. Diga assim comigo: temer. É a primeira coisa que nós devemos fazer, querido, é temer. Temer a quem? A Deus. Aqui ele está vendo os inimigos, e ele pôs-se a buscar o Senhor. Diga assim comigo: buscar o Senhor. E ele apregoou jejum em toda Judá. Diga comigo: jejum. Próximo versículo 4. E Judá se ajuntou. Diga comigo assim: a igreja se uniu. A igreja se ajuntou. Aleluia. Para pedir socorro ao Senhor. O ajuntamento tem uma causa. O ajuntamento tem um propósito. É para pedir socorro a Deus. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Meus amados irmãos, esse é um dos segredos: buscar a face do Senhor. Buscar a sua face, buscar a sua glória, buscar em oração. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, é um segredo bem maior do que esse. Não busque sozinho, compartilhe com alguém da sua confiança. E diga assim: ore comigo nesse propósito também. Porque você vê uma Judá inteira orando, isso fala de igreja. Igreja, querida, é um organismo vivo. É você vendo a causa do seu irmão e colidindo contra as trevas em favor dele. Isso é o papel de um sacerdote. Mas vai chegar um momento que Deus vai tomar a boca de um profeta, e o profeta vai ser impelido pelo Espírito do Senhor, porque ele apregou um jejum também. Jejum é um outro segredo. E aí jejum é uma das mensagens que eu vou pregar para detalhar um pouco mais sobre o jejum. O que é o jejum? Vai ser um pouco mais para frente. A próxima palavra que eu vou pregar vai ser adoração e depois o jejum.
Queridos, segredos que estão na Bíblia. Por isso que eu disse, quer conhecer Deus? Quer ver a sua glória? Tem um custo. Vai custar algo para nós. A carne precisa morrer, meu irmão. Porque só a carne morrendo, só ferindo a alma que nós vamos ouvir a voz de Deus. É só assim que nós vamos ter as orientações do Espírito Santo. E aí Josafá ele vai fazer uma oração no 6:12, e depois nós vamos ver que todos estavam perante o Senhor. Sejam mulheres, homens, crianças, todos estavam perante o Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Jaaziel, ele se levanta no meio, logo no final da oração de Josafá. Josafá faz uma oração. E ele se levanta e a Bíblia diz que ele foi tomado pelo Espírito do Senhor. E ele disse assim: vocês não precisam pelejar, porque essa batalha é do Senhor. Deus vai pelejar em favor de vocês, e toda Judá terá a vitória. Sabe o que estava acontecendo enquanto os povos estavam vindo? Os moabitas, os amonitas e os outros. Eles se degladiaram entre si mesmos e ficaram cadáveres, estirados no deserto, meu irmão. Eles se mataram. Você está entendendo o que é oração? E o jejum vai produzir, meu irmão. A oração eficaz, a oração no Espírito, não é uma oração comum, meu irmão. É uma oração que o Espírito Santo intercede por nós. Então quando o povo de Judá subiu até o alto daquele deserto, eles viram cadáveres cobrindo todo aquele deserto, sem que eles movessem uma sequer espada. Agora, qual é a diferença de vitória e de triunfo? Vitória, meu amado irmão, você vence uma guerra. Triunfo, você vence uma guerra e sai dela com mais do que você tinha. Você vai entrar numa guerra, vai sair vitorioso e vai sair mais do que você tinha. Sabe por quê? Porque nós vamos ver no relato desse mesmo texto que todo Judá foi pegar os despojos que ficaram sobre aquele deserto. Eles ficaram durante 3 dias pegando despojos. E eles não conseguiram pegar mais porque não dava conta. Mas tinha ainda lá. A prosperidade que havia sobre Judá, querido, ela ficou pelo menos 3 vezes mais com essa vitória e com esse triunfo. E o que Deus tem para você é triunfo. Aleluia! Você vai sair dessa situação, querido, mais próspero na autoridade no Espírito Santo, mais próspero, querido, em recursos, mais próspero em todas as áreas sentimentais, em áreas que são afetadas na sua vida. Você vai sair mais próspero dela, porque você vai triunfar sobre o inimigo. E o nosso inimigo tem nome, querido. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A igreja está na terra, querido. Enquanto a igreja está na terra, querido, ele não pode muito. Mas quando a igreja sair, querido, isso aqui vai virar um caos. Mas enquanto a igreja está na terra, o Espírito Santo está conduzindo ela a níveis profundos de intimidade, de vencer batalhas, de vencer em lugares. Deus está fazendo a sua igreja triunfar. A igreja sempre vai sair triunfante das batalhas. Pode vir Nero, pode vir Domiciano, pode vir qualquer sistema opressor que quer assolar o povo de Deus com mão de ferro, que quer jogar os crentes aos leões. Mas eu quero dizer, a igreja só se fortalece diante das crises. Pode vir Covid-19, pode vir vírus maldito, a igreja está crescendo, a igreja está avançando. Eu e você estamos avançando. Mas para avançar, querido, tem que ter um coração rasgado diante de Deus. Porque Joel diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. As vestes, ela fala de religião. Não adianta se mostrar para as pessoas. Você tem que entrar lá dentro do teu lugar
lugar secreto, buscar o Pai está te vendo lá dentro daquele ambiente. É ali que você vai vencer guerras, é ali que você vai vencer batalhas. Depois, meu amado irmão, só vai manifestar na terra. Você vence nas regiões espirituais, nas regiões altas, e depois se manifesta na terra. Deus, Ele vai derramar água sobre os sedentos, aqueles que têm sede e fome da sua palavra, aqueles que têm sede de ficar num lugar de oração. Sabe, meus amados irmãos, quando eu tinha 12 anos de idade, Deus começou a me dar um sonho. Ele me entregou um saxofone de ouro, e eu sei que era Jesus porque estava furado o seu punho. Só vi a mão dele. Eu não vi ele, mas vi a mão. E ele me entregava um saxofone, aonde esse saxofone era de ouro, e na sua boca tinha um fogo que nunca se apagava. E ele disse: o ouro é a minha glória, e o fogo é a minha presença. Vá e profetize pelas nações. Um menino de 12 anos. E eu comecei a ter sonhos viajando pelas nações. Por um tempo muito bom, assim, alguns meses. Sonhando que eu estava viajando. Viajei por todas as nações do mundo. Com 12 anos de idade, sem sair do lugar. Só sonhando e tendo visões. Mas isso começou a se concretizar. Em 2016 nós já começamos a ir para terras estrangeiras para profetizar com saxofone. Deus colocou um sonho dentro de você. Deus colocou uma visão dentro de você. Só que mesmo quando eu tinha meus 12 anos de idade, recebi essa visão, fui depois, comecei a estudar saxofone, foi algo tremendo. Depois é uma outra parte do testemunho que eu posso contar qualquer dia. Foi algo sobrenatural da parte de Deus. Eu, mesmo tendo aqueles sonhos, eu ficava assim como um menino. Eu acho que como eu e você, muitas vezes também, a gente fala: quando isso vai acontecer? E comecei a duvidar, achando que aquilo era sonhos da minha cabeça mesmo. Aqueles sonhos não foi Deus que tinha colocado dentro do meu espírito. E aí certo dia eu estava na parte de cima da casa, do sobrado dos meus pais. Eu estava estudando, e eu estava estudando teoria, em determinado momento, teoria musical, em determinado momento, eu paro de estudar e Deus começa a falar comigo, começa a falar com Deus: Deus, quando isso vai acontecer, Deus? Eu estava sedento, porque eu tinha tido um sonho com a sua promessa, com aquilo que Ele queria fazer. Eu estava ávido por sua presença. E de repente eu estava com todas aquelas dúvidas, e minha mãe me chama no andar de baixo, e eu desço. E quando eu desço, alguém estava parado no corredor, resplandecia como sei lá quantas luzes, e apontou o dedo e disse: Daniel da cova dos leões, não sou eu teu Deus que tenho te dito que você viajará pelas nações? Eu estava orando no andar de cima, e agora tem uma mulher dizendo, porque era numa forma de mulher: eu coloquei estes sonhos em você, Daniel, e eu vou cumprir cada sonho desse na tua vida. Mas você precisa viver no espírito de oração. Você precisa buscar a minha presença. Olha quantos anos se passaram. Em 2016 nós fizemos uma viagem para fora do país. Olha isso, meu irmão. Muitos anos. Mas Deus, quando Ele fala conosco, Ele cumpre. Porque Ele é fiel. Porque Ele é poderoso. Nós vamos ver Pedro na mesma situação. Pedro está num terraço. Eu quero finalizar minha mensagem. Eu tenho mais coisa para pregar, mas eu quero finalizar aqui. Eu sinto no espírito de finalizar. Pedro está num terraço. Ele está orando enquanto Cornélio está tendo uma visão. Cornélio é um centurião. E aparece um anjo do Senhor para Cornélio enquanto ele estava orando e jejuando. E ele fala ele fala assim: olha, Cornélio, você tem que procurar um homem com o nome de Simão, que é Pedro. E você vai até aquela cidade, você vai procurar, e esse homem tem o que dizer para vocês, tem uma revelação.
E aí então Cornélio envia 2 homens. E quando ele envia 2 homens, sabe o que Pedro está fazendo? Orando no terraço. E você conhece todo esse texto em Atos 10. Um grande lençol, quadrúpedes aparecem naquele lençol. E aí chama Pedro, Pedro desce daquele terraço, atende aqueles homens. E aí Deus testifica aquilo no espírito do Pedro. E Pedro parte para a cidade de Cornélio. Sabe o que aconteceu ali, querido? A inauguração, o Espírito Santo tomou toda a casa de Cornélio, de todos que estavam ali. Os gentios foram alcançados naquela noite. Pedro pregou para os gentios. Tudo que ia contra aquilo que Pedro dizia assim, olha, não é isso, eu quero pregar para os judeus. E Deus fala assim, não, você vai pregar para os gentios também. E Deus, Ele cria uma situação e dá uma revelação para Pedro. E a Bíblia diz que Pedro, quando estava orando naquele terraço, o céu se abriu. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você quer ver o céu se abrir na sua vida, na sua família, na sua casa, existe um lugar para que isso aconteça. Existe um lugar que se chama terraço de oração. Você precisa procurar um terraço de oração na tua vida. Você precisa cultivar esse ambiente de oração na tua vida. Você precisa buscar ao Senhor em oração. E é essa oração que eu estou dizendo, meu amado irmão, orar é conversar com Deus. Orar é falar com Ele. Pastor, eu não sei como orar. Pastor, eu não sei como dizer. Eu não sei como pronunciar as palavras. Comece, meu irmão. Comece. Você não conversa nessa terra. Você não conversa com o seu semelhante. Você não conversa com as pessoas. Então, comece a conversar com Deus. Diga para Ele os desejos do teu coração. À medida que você vai avançando, você vai perceber que você vai sair dos lugares da mente humana. Você vai sair de um lugar de só pedir e vai falar para Ele assim, qual é a sua vontade na minha vida, Deus? Porque principalmente em receber os benefícios da sua palavra, os benefícios de um Deus abençoador, é adorar o Deus da bênção e dizer para Ele qual é a sua vontade na minha vida. Então, de repente, quando você estiver naquele lugar de oração, você vai perceber que a sua vida foi tomada. E eu quero dizer que quem tomou a tua vida tem nome, se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo vai tomar a tua boca, vai tomar o teu ser, e você vai começar a orar aquilo que está no coração do Pai. Se coloque em pé, por favor. Você vai orar aquilo que está no coração do Pai. E quando você orar aquilo que está no coração do Pai, as coisas vão começar a acontecer. E a sua oração vai ser eficaz. Você vai ter respostas na sua oração. Meus amados irmãos, nesses dias Deus tem preparado uma igreja que medita na palavra, uma igreja que ora, uma igreja que adora, uma igreja que jejua. Meu amado irmão, se você quer conhecer a Deus, se você quer ver a sua glória, vai ter um preço para isso. Você acha que Deus levanta um Billy Graham, que foi conselheiro de vários presidentes, sem um preço? Existe um preço, meu irmão. Você precisa gastar tempo na presença do Senhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que existe uma resistência quando você tenta orar, quando você fala assim, pastor, eu até quero orar, eu tenho até vontade de orar, mas quando eu chego lá começa a me dar sono. Mas isso vai melhorar, meu irmão. Só persista. Foi assim na minha vida também. Eu entrava naqueles ambientes, eu falava, meu Deus, hoje, meu amado irmão, eu estou diante dele, eu não vejo a hora passar. Eu vou virar as madrugadas falando com Ele. E depois eu começo a ver respostas acontecendo. Por favor, o Espírito Santo está nos levando a um lugar estratégico. O que eu estou dizendo aqui nessa noite é para que você não fique dependente, querido, somente dos pastores. Os pastores estão aqui para te ajudar, mas eu te estou dando ferramentas para que você tenha as suas próprias experiências. Porque o mesmo Espírito, Ele quer se revelar a você. Ele quer te levar a essas profundezas. E daqui a pouco, chega igual uma irmã, chegou aqui para nós, sofria de uma doença de pele terrível, e Jesus curou a vida dela. Está com pele de bebê. Coisa linda, Jesus. Chega
como o Rubão, a Carol, passaram por Covid, mas o tempo todo orando, em alguns momentos difíceis, pedir ajuda na oração, mas hoje está aqui para glorificar o nome de Jesus. E eu sei, Rubão, que essa experiência te levou para um lugar mais profundo em Deus, porque nós aprendemos a confiar nele, sem reservas. Nós aprendemos a confiar nele com toda a nossa vida, com toda a nossa força. Por favor, ministério, pode adorar o Senhor. Aleluia.